Estamos chegando para mais uma edição do Goiás Bem no Enem. Vamos que vamos, porque hoje tem muita coisa para a gente aprender. Já estamos no último mês de preparação, mas nada de ficar ansioso. Ainda temos alguns dias de estudo e para hoje preparamos uma aula de História e outra de Espanhol. Vamos começar com o professor Gente Boa, Pedro Turco, de História. Fala galera do Goiás Bem no Enem. Vamos para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre o regime militar e redemocratização no Brasil. Dois temas muito importantes para você que vai fazer o Enem 2019. Então, você do outro lado da telinha tem alguma noção sobre esses dois períodos que marcaram a história do Brasil? O regime militar foi o período da política brasileira que os militares conduziram o país. Essa época ficou marcada na história do Brasil através da prática de vários atos institucionais que colocavam em prática a censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. Então, estudante, quando começou a ascensão do regime militar no Brasil? A ditadura militar no Brasil iniciou com um golpe militar de 31 de março de 1964, resultando no afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Este golpe de Estado, caracterizado por personagens afinados com uma revolução, constituiu no país uma ditadura militar que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Os militares na época justificaram o golpe sobre a alegação de que havia uma ameaça comunista no país. Uma pergunta que fica é: quais foram as primeiras medidas dos militares durante o período? Durante o regime militar, ocorreu um fortalecimento do poder central, sobretudo do executivo, caracterizando um regime de exceção, pois o executivo se atribuiu a função de legislar, em detrimento dos outros poderes estabelecidos pela Constituição de 1946. O alto comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, indicando um candidato militar que era referendado pelo Congresso Nacional. A pergunta que fica também é: o que foram os atos institucionais durante o regime militar? Os atos institucionais foram a forma autoritária encontrada pelos militares para governar o país. O mais duro deles foi o AI-5. Foi durante o governo Costa e Silva, segundo presidente do regime militar, que vigorou o temido ato institucional número 5, o famoso AI-5. Este ato concedeu poderes extraordinários ao presidente da República, superando as leis constitucionais. O AI-5 proibiu as manifestações populares contra o governo militar, estabeleceu o controle de censura para todas as formas de expressão e permitiu que o presidente cassasse os direitos políticos de qualquer pessoa por até 10 anos. Durante o regime militar, também ocorreu o famoso milagre econômico. Você, estudante do Enem, é preciso saber o que foi isso. Entre os anos de 1969 e 1973, foi marcado por um forte crescimento econômico no país. O termo milagre econômico está relacionado com este rápido e excepcional crescimento econômico pelo qual passou o Brasil neste período. Este crescimento foi alavancado pelo PAG, Programa de Ação Econômica do Governo, implantado em 1964, ainda durante o governo Castelo Branco. Suas principais características foram: número 1, crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, entre 7% a 13% ao ano. Segunda característica, melhorias significativas na infraestrutura do país. Terceira característica, o nível de emprego proporcionado principalmente pelos investimentos nos setores de infraestrutura e indústria. Quarta característica, significativo desenvolvimento industrial alavancado pelos investimentos nos setores de siderurgia,
geração de eletricidade e indústria petroquímica. Diante deste processo, como pensar o fim do regime militar no Brasil? Primeiramente, o crescimento econômico brasileiro começou a diminuir a partir de 1974, com uma crise mundial provocada pelo choque do petróleo. O elevado aumento do petróleo no mercado mundial afetou diretamente a economia brasileira. Os combustíveis derivados do petróleo aumentaram muito, elevando ainda mais a inflação no país. Um outro fator econômico foi a inflação elevada. No período, a inflação ficou entre 15% a 20% ao ano. Além do aumento da dívida externa, o desenvolvimento econômico durante o regime militar foi bancado principalmente por empréstimos no exterior. Essa dívida prejudicou o desenvolvimento do Brasil nos anos futuros, pois criou uma dependência com relação aos credores e ao FMI, Fundo Monetário Internacional, além de comprometer uma significativa fatia do orçamento para o pagamento de juros desta dívida. O fim da ditadura militar no Brasil aconteceu no ano de 1985, incentivado pelos movimentos das diretas já e inflamado pelo grande descontentamento da população pela alta inflação e recessão que o país enfrentava. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto como presidente do país. Ele não chegou a assumir o cargo, porque faleceu em razão de problemas de saúde. Por esse motivo, o vice-presidente José Sarney assumiu o cargo e governou o país até 1990. Temos que destacar aqui a Constituição Cidadã de 1988. A Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. Foi escrita durante o processo de redemocratização no Brasil, após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como Constituição Cidadã. O documento foi elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita democraticamente em 15 de novembro de 1986 e presidida por Ulisses Guimarães. Na ocasião, o presidente da República ainda era José Sarney. Vamos agora para a questão do Enem sobre o tema da aula de hoje. Enem 2016. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou o seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na letra A, representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. Letra B, detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Letra C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Letra D, prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. E letra E, estabilidade da economia com congelamento anual de preços. O período mencionado entre 1985 a 1989 corresponde ao governo de José Sarney, no qual foi comum a presença de políticos que fizeram carreira durante a ditadura militar. Entre eles o próprio Sarney, ACM, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães, entre outros políticos. Então, nesse sentido, a resposta certa é a letra C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Continuando a aula, vamos trabalhar mais uma questão. Ela diz assim: observe a imagem na tela. No período de 1964 a 1985, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela letra A,
Priorização da segurança nacional? Letra B. Captação de financiamentos estrangeiros? Letra C. Execução de cortes nos gastos públicos? Letra D. Nacionalização de empresas multinacionais? E letra E. Promoção de políticas de distribuição de renda? Então, estudantes, a resposta certa é a letra B. Uma das características do chamado milagre econômico, posto em prática durante a ditadura, foi a adoção da política de abertura da economia nacional ao capital estrangeiro, inclusive de vultuosos empréstimos para a realização de obra de infraestrutura. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pela companhia de vocês, vou nessa, mas antes quero desejar sucesso para vocês no Enem. Até a próxima! Bom, vocês viram aí os principais acontecimentos que marcaram o período do regime militar e da redemocratização. Se quiser saber mais sobre os temas abordados, em nosso canal no YouTube tem uma versão estendida da aula. Acesse lá, mas depois do programa, porque ainda temos o segundo bloco. É depois do intervalo e eu te espero.